Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula de uma matéria nova aí, que é a trigonometria, tá? E nessa primeira aula, a gente vai ver alguns conceitos fundamentais dessa disciplina que a gente vai utilizar durante todo o curso, tá? Então essa aula é muito importante. Então vamos ver os primeiros conceitos aí. Primeiro a gente vai estudar a trigonometria no triângulo retângulo, tá? E o que é um triângulo retângulo? Ele é um triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus, tá? Se os três ângulos forem menores do que 90 graus, a gente chama o triângulo de triângulo acutângulo. E se um ângulo for maior do que 90 graus e os outros menores do que 90 graus, a gente chama o triângulo de obtusângulo, tá? Então os triângulos retângulos são aqueles que têm um ângulo igual a 90 graus, tá? Por convenção, nos triângulos, tá, na geometria, a gente escreve normalmente os vértices com letras maiúsculas, que nem está aqui. E os lados opostos aos vértices com a mesma letra, só que minúscula. Tá legal? A gente tem aqui também um ângulo que é o alfa e um ângulo que é o beta. Tá? E lá da geometria, uma coisa que a gente já sabe é o quê? Que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Tá? Então a gente teria aqui alfa mais beta mais 90 graus igual a 180. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe depois. Tá? Ainda da geometria, existe uma coisa que a gente vai usar muito aqui na trigonometria, que é bem simples até, mas é muito importante, que é o teorema de Pitágoras. Tá? No teorema de Pitágoras, a gente fala que o lado oposto aqui, ó, ao ângulo de 90 graus, que é o que a gente chama de hipotenusa, ele ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados do triângulo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá legal? Vamos então para algumas definições fundamentais aí da trigonometria, tá? Considerando esse triângulo retângulo que a gente está vendo aqui, né? Os ângulos que estão aqui, ó, os lados que estão ao lado do ângulo de 90 graus, a gente vai dar o nome de catetos, tá? Então o A e o B nesse caso, a gente chamaria de catetos. E ao lado oposto ao ângulo de 90 graus, no triângulo, a gente dá o nome de hipotenusa. Tá? A gente vai falar muito sobre isso durante as aulas de trigonometria, então é importante saber identificar no triângulo os catetos e a hipotenusa, tá? Sempre tendo isso em mente. Aqueles carinhas, os lados aqui, ó, que estão perto, né, estão colados aqui no ângulo de 90 graus, vão ser os catetos do triângulo. O cara que está oposto, está longe do ângulo de 90 graus, vai ser a hipotenusa, tá? E nem sempre os triângulos vão aparecer nesse formato que está aqui, né? Por exemplo, se um triângulo estiver naquele formato, quem seriam os catetos e quem seria a hipotenusa, né? Se o ângulo de 90 graus está aqui, os catetos agora vão ser esses dois lados aqui, ó. Esse e esse, tá? E a hipotenusa vai ser quem está aqui embaixo agora. Por quê? Porque esse lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa seria esse lado aqui nesse caso. Tá legal? Os triângulos eles podem aparecer ainda em outros formatos, mas a gente sempre vai se basear na posição do ângulo de 90 graus para definir quem é cateto e quem é hipotenusa. Tá legal? E aí, tendo isso em vista, a gente vai agora começar a definir uns catetos específicos, tá? Para quem? Para cada um dos ângulos que aparecem dentro do triângulo, tá? Então, para o ângulo alfa, que está aqui, a gente vai dar nomes específicos para os catetos, tá? Para alfa, o A, que é o cara que está afastado dele, ó, o alfa está aqui, né? O A está oposto a ele, está longe dele, tá? Ele é cateto, só que ele é o quê? Cateto oposto. Tá? Ainda para o alfa, o lado B aqui, que está aqui pertinho dele, né? Está colado nele. Então a gente dá o nome do B para o alfa, tá? De cateto adjacente. Por que adjacente? Adjacente quer dizer que está perto, tá? Está colado. Então o B para o ângulo alfa é o cateto adjacente. Tá legal? E o C para o alfa é hipotenusa, tá? Não tem nome específico nenhum. C é simplesmente hipotenusa, como a gente já tinha falado aqui em cima. Tá? Agora para o ângulo beta. O ângulo beta está aqui em cima, né? Então, pro beta, o A, ele é o cara que está perto. Ele é o cateto que está perto. Então, o quê? O cateto adjacente, tá? Então, para o beta, a gente vê, ó, que o cateto que antes era oposto para o alfa, né? Para o beta, ele é cateto adjacente.
legal? E o B, para o beta? O beta está aqui, ó, o B está afastado dele, né? Está lá longe dele, tá? Então o B para o beta é o cateto, mas é o cateto oposto. Tá legal? E o C para o beta? Para o beta, o C é hipotenusa também, tá? Não tem diferença nenhuma. Então ele é simplesmente hipotenusa. Tá legal? Então essas são as definições, aí os nomes fundamentais para a gente trabalhar na trigonometria, tá? No triângulo retângulo. E é o que a gente tem que ter em mente, tá? Quem está perto do ângulo de 90 graus são catetos, né? Você tem que saber identificar. Quem está afastado, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E para cada ângulo do triângulo, a gente vai ter uma definição diferente de cateto oposto e de cateto adjacente, né? Para o alfa, o A era cateto oposto, para o beta, o A é cateto adjacente. E para o alfa, o B era cateto adjacente, e para o beta, o B é cateto oposto. Então, eles se inverteram, tá? Então, sempre que a gente estiver falando em cateto oposto e cateto adjacente, a gente vai ter que especificar de qual ângulo que a gente está falando. Então, agora a gente vai ver as primeiras relações trigonométricas, tá? Que vão ser usadas em toda a trigonometria. Vamos lá. Se a gente tem um ângulo alfa, né, dentro de um triângulo retângulo, o seno daquele ângulo alfa, a gente vai definir como cateto oposto, chamar aqui de CO, sobre hipotenusa, que eu vou chamar aqui de H, tá? O cosseno do ângulo alfa, a gente vai definir como cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? E a tangente do ângulo alfa, a gente vai definir como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Essas são as três relações trigonométricas fundamentais, tá? Dentro do triângulo retângulo, para um ângulo qualquer lá dentro, tá? Então, ó, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Para lembrar essa regra, tá? A minha sugestão é a seguinte: escreve seno, cosseno e tangente, tá? Passa os traços aqui para divisão e aí já coloca hipotenusa aqui no seno e no cosseno, tá? E aí nos espaços que sobraram, né, que são esse e esse, você escreve coca, lembra lá do refrigerante, 2 vezes. Então coca e coca, tá legal? Assim você consegue decorar as relações trigonométricas fundamentais. E vamos lá, senos de alfa sobre cosseno de alfa, se a gente dividir agora isso aqui por isso aqui, o que acontece? Ó? Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Divisão de frações, o que eu faço? Mantenho a fração de cima e inverto a de baixo multiplicando. Então vai ficar a fração de cima aqui sendo multiplicada pela de baixo invertida. Então a de baixo invertida vai ficar H sobre CA. Então a hipotenusa sobre cateto adjacente. Tá? Estou multiplicando em cima e embaixo aqui, ó, por hipotenusa, eu posso cortar, né? O que implica isso aqui então? Que o seno de alfa sobre cosseno de alfa, ele é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? E quem é cateto oposto sobre cateto adjacente? É a tangente de alfa, né? Então o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é igual a tangente de alfa, tá? Que é uma terceira relação importante. Eu posso sempre falar que a tangente de um ângulo qualquer vai ser o seno daquele ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então vamos ver essas relações trigonométricas lá para aquele primeiro triângulo que a gente viu no comecinho da aula, tá? Que seria esse aqui. Vamos lá. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. O alfa é esse ângulo aqui, né? Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto do alfa? É o A, né? E a hipotenusa é o C. Então o seno do alfa vai ser A sobre C. Tá? Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente do A, ó, do alfa, né, é o B. Então cosseno de alfa vai ser B, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é C. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. O alfa está aqui, cateto oposto é o A, cateto adjacente é o B. Então vai ser A
sobre B. Tá? Agora para o beta. Seno de beta é o quê? Também, a definição é a mesma. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto do beta? Beta está aqui, ó, o cateto oposto é o B, né? E a hipotenusa é o C. Então, o seno de beta vai ser B sobre C. Cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente do beta é o A e a hipotenusa é C. Então, vai ser A sobre C. E a tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. Para o beta, o oposto é o B e o adjacente é o A. Então, vai ser B sobre A. Tá? Tendo escrito isso aqui, a gente pode perceber uma regra importante da trigonometria para ângulos complementares. Tá? O que são ângulos complementares? São ângulos que somados dão 90 graus. Que vai ser sempre o caso dos ângulos aqui que não são 90 graus dentro de um triângulo retângulo. Por quê? Porque da geometria a gente sabe que alfa mais beta mais, que é a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, então mais 90 graus, tem que dar 180 graus. Né? Posso passar o 90 para o outro lado, fico com alfa mais beta, igual a 180 menos 90, que dá 90 graus. Tá? Então, sempre num triângulo retângulo, os ângulos que são diferentes de 90 aqui somados dão 90 graus. Então, a gente sempre vai ter ângulos complementares. E para ângulos complementares, a gente vai ter sempre essa regra aqui. Ó. O seno do alfa, a gente pode perceber que é igual ao cosseno do beta, né? É A sobre C. O cosseno do alfa é igual ao seno do beta, que é B sobre C. E a tangente do alfa é A sobre B, a tangente do beta é B sobre A. Então, uma é inversa da outra. Tá? Então, para ângulos complementares, a gente tem essa regra. O seno de alfa, o seno de um deles, né, vai ser igual ao cosseno do outro. O cosseno de um deles vai ser igual ao seno do outro. E a tangente de um deles vai ser 1 sobre a tangente do outro. Então vamos para o primeiro exemplo agora prático disso, tá? Dado o seguinte triângulo, né, retângulo aqui, com catetos 3 e 4, calcular o seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta, tá? Para a gente poder calcular esses senos e esses cossenos, essas tangentes, né, a gente tem que já perceber que a gente vai precisar dos valores dos dois catetos que a gente já tem e também da hipotenusa que está faltando, né? Aqui a hipotenusa não foi dada. E aí como é que a gente pode encontrar ela? A gente pode falar que aqui é x, e aí a gente vai já usar o teorema de Pitágoras, que a gente falou lá no começo, né? Que é o quê? Fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é 25. X ao quadrado igual a 25, x igual a mais ou menos raiz de 25. Tá? Isso aqui, na teoria, é a forma correta de se resolver uma equação desse tipo. Tá? Mais ou menos 5. Só que não faz sentido a gente falar em lado negativo, né? Porque a gente está falando do lado de um triângulo aqui. Então, a gente vai sempre, que a gente estiver fazendo Pitágoras, pegar só o valor positivo da raiz como resultado, tá? Então, x, na verdade, fica igual a 5, tá? Então, essa hipotenusa é 5. E aí, a gente pode passar agora para o cálculo dos senos e cossenos e tangentes. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O alfa está aqui. Quem que é o oposto? O cateto oposto é o 3. E a hipotenusa é 5. Então, seno de alfa vai ser 3/5. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai dar 4/5. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é 3/4. Tá? Seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é 4/5. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa, 3/5. Tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, então é 4/3. Tá?
E aqui a gente pode também verificar aquela outra propriedade, né? Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Se a gente dividir 3/5 por 4/5, vai dar 3/4, né? Se a gente dividir 4/5 por 3/5, vai dar 4/3. Então, nesse exemplo agora, a gente tem o seguinte triângulo. Triângulo retângulo, está deitado, né? Catetos x e y, hipotenusa 5. E é dado que seno de alfa é igual a 0,8, tá? Então ele quer que a gente encontre x e y nesse caso. Com essa informação, vamos lá, seno de alfa é 0,8. O que a gente consegue descobrir? O seno de alfa, a gente viu lá a definição, é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Quem que é o cateto oposto do alfa? É o cara que está afastado dele, né? É o y. Então, y sobre a hipotenusa, que é 5, tem que ser igual ao seno dele, tá? Então, com isso, a gente já consegue descobrir o y. Seno de alfa, que é 0,8, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, y vai ser 0,8 vezes 5. Então, y é igual a 4, tá? Descobrimos o y. Como é que a gente pode descobrir o x agora? Se a gente já tem o valor de um cateto e de uma hipotenusa, falta só um cateto, a gente pode usar o Pitágoras, né? Sempre que estiver faltando só um dos valores, a gente pode usar o Pitágoras para descobrir o outro. Então vamos lá, Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 16 é igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 16. X ao quadrado é igual a 9. Portanto, x é igual a raiz, mais ou menos raiz de 9, né? Que dá mais ou menos 3. Só que como a gente está falando, de novo, de um lado de um triângulo, não faz sentido pegar um valor negativo, tá? Então a gente vai falar que x é igual a 3, ok? Então descobrimos aí o x e o y do exercício. Então no próximo exemplo a gente tem o seguinte triângulo, tá? ABC, com catetos 3 e 4, e ele está pedindo a altura relativa ao lado AC do triângulo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Então primeiro, o que é a altura relativa a um lado do triângulo, né? É a altura do triângulo traçada perpendicularmente àquele lado. Então se a gente quer a altura relativa ao lado AC, vai ser o quê? Esse tamanho aqui, ó, do AC até a ponta do triângulo aqui em cima, que é o B, né? Ou seja, seria esse tamanho aqui, tá? Vindo perpendicular ao lado AC. Isso aqui é o que a gente vai chamar de H. Tá ok? Então, ó, observe primeiro que, traçando essa altura aqui, a gente formou, na verdade, ó, mais 2 triângulos retângulos aqui dentro, né? Porque isso aqui é 90 graus, que também é 90 graus. Então, além daquele triângulo retângulo original que eu já tinha, eu formei esse aqui, tá? Que é mais um, e esse aqui, que é mais um, tá? Se eu chamar aqui de D, por exemplo, né? O ABD é um triângulo retângulo e o BCD é outro triângulo retângulo, tá ok? Como é que a gente pode agora determinar então o valor dessa altura, tá? Uma forma possível, que é o que a gente vai usar agora, é utilizando os senos e cossenos aqui, ó, de 2 ângulos que estão aqui dentro, do alfa e do beta. Como? Primeiro, o alfa, ele pertence tanto a esse triângulo ABC, né, quanto ao triângulo ABD, certo? Se a gente desencaixasse o triângulo ABD daqui de dentro, o alfa viria junto com ele também. E ainda assim o alfa estaria aqui no triângulo ABC, tá? Então a gente pode falar que o seno de alfa, ele é ao mesmo tempo, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Olhando no triângulo ABC, cateto oposto dele é o 4. E a hipotenusa dele é esse tamanho AC aqui, que a gente ainda não sabe quanto é. E no triângulo ABD, que é o menor, a gente também pode falar que o seno do alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Só que nesse triângulo menor, o ângulo de 90 graus está aqui, né? Quem que seria o cateto dele nesse caso? Cateto oposto seria o H, e a hipotenusa seria o 3, tá? A gente pode até destacar esse triângulo aqui para ficar mais claro. Então a gente teria aqui H, o AD aqui que a gente não sabe quanto é ainda,
e aqui sendo 3, né? Ângulo de 90 graus está aqui, vértice A, vértice D e vértice B. E aqui seria alfa, tá? Então, ó, cateto oposto é H sobre hipotenusa, que é 3. E no triângulo grande, que a gente tinha original, cateto oposto é 4 sobre a hipotenusa, que a gente não sabe quanto é, tá? Para descobrir essa hipotenusa, a gente pode fazer o Pitágoras no triângulo grande, tá? Fazendo Pitágoras, a gente vai ter aí que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual, vou chamar aqui de esse tamanho inteiro de y, tá? Igual a y ao quadrado. Então, 9 mais 16 é igual a y ao quadrado. Então, 25 é igual a y ao quadrado. Y é igual a mais ou menos 5, mas a gente pega e descarta o valor negativo, y é igual a 5, tá? Então, essa hipotenusa aqui é 5. É, de novo, aquele triângulo 3, 4, 5, tá? Que é um triângulo retângulo que aparece muito nas provas. Ok, vamos lá, seno de alfa. Para o triângulo ABC vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, então é 4 sobre 5. E ao mesmo tempo, o seno de alfa, né, vamos escrever aqui embaixo até, olhando agora nesse triângulo ABD, tá, o seno de alfa vai ser cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é 3. Tá? Então, posso falar que o seno de alfa é igual, né, dos dois aqui, então 4/5 é igual a H sobre 3. Tá? E com isso a gente já encontra a altura pedida, né? Passo o 3 multiplicando lá para o outro lado, vai ficar 3 vezes 4, que é 12, sobre 5. Tá? Então a altura do triângulo aí pedida, né, é 12 sobre 5.